Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online. E antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Obrigado por mais um dia de aprendizado na Tua Palavra. Que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, nos capacitar, Senhor. Abrir os corações e o entendimento para que nós possamos compreender, aprender e praticar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo trabalhe com liberdade, alcance cada coração que estará acompanhando esta aula, que eles sejam abençoados através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos hoje estudar a nossa lição de número 6. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O nosso textuário diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Está em 2 Reis, capítulo 2, e o versículo 9. E a verdade prática, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele lhe disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se para a borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora para a introdução da nossa lição. Então essa lição vai tratar do final, da finalização, do ministério de Elias, e que é passado para Eliseu. E a nossa introdução diz assim:
O ministério de Elias estava terminando, quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O ministério de Elias e o início de Eliseu são os assuntos dessa lição. E antes de nós adentrarmos aqui ao nosso primeiro tópico, irmãos, eu queria dar um resumo, né, um pano de fundo para essa lição, até para os irmãos que não acompanharam as lições anteriores, mas está tudo no nosso Facebook, no YouTube, as aulas anteriores. Fala sobre a vida de Elias, que foi um profeta, né, que começa a contar a história da vida de Elias lá em 1 Reis, no capítulo 17, aonde ele profetiza aquela seca no reinado de Acabe, e vai até 2 Reis, capítulo 2. E Elias foi um profeta que foi levantado por Deus num tempo em que o povo tinha voltado as costas para o Senhor. Estava vivendo, a maioria, uma vida dupla, né? Adorando a outros deuses e também cultuando ao Senhor, fazendo uma mistura. E o Senhor levanta Elias para combater e para pregar, né, nesse tempo para o rei, que eles precisavam se voltar ao Senhor, decidir a quem eles serviriam. E o nome Elias significa Deus é minha salvação. Deus é meu Senhor. E ele era e foi, né, um profeta muito fiel e temente ao Senhor. Passou por vários processos, Deus o usou ali em muitos milagres, mas com aquela ameaça que Jezabel fez a Elias, ele foge, porque ele estava achando que só tinha restado ele como profeta ali. E Deus tem um encontro com ele na caverna. E ali ele pede a morte ao Senhor, mas o Senhor o anima, diz para ele voltar, que haveria ainda coisas do ministério dele para ser realizado e que ele levantaria um sucessor, e que seria Eliseu. E ele diz o nome de Eliseu, a cidade que ele estava, e aí Elias, quando volta, faz isso que o Senhor disse, e ele encontra Eliseu, né, ali com a sua junta de bois, servindo a família, ajudando ali nos campos da família, mas Elias, ao colocar o manto dele sobre Eliseu entende que ele seria o sucessor de Elias, e ele abandona tudo e segue ao profeta Elias. Então eles começam a caminhar juntos, mas chega o tempo da despedida, né, meus irmãos? Tudo tem um fim, todo ciclo da nossa vida tem um fim, vários ciclos da nossa vida, às vezes em tantas áreas da nossa vida chega ao fim, e nós nunca estamos preparados para isso. Mas bom é saber, irmãos, e ver aqui com esse exemplo de Elias, no caso dele ter um sucessor como um profeta que continuaria pregando, falando, transmitindo a mensagem verdadeira da parte de Deus para o povo sempre permanecer fiel ao Senhor, para o povo não se desviar da presença do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. E Eliseu foi esse escolhido. Então Elias deixou um legado. Ele sabia que o ministério dele estava chegando ao fim, Deus já tinha falado com ele sobre isso, e Elias prepara Eliseu. Então aqui no tópico 1 é a despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azera, foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar a sua missão na terra. Irmãos, o profeta Elias foi um grande homem de Deus, né? Nós temos lições muito importantes para levar para a nossa vida cristã no tempo que nós vivemos. Porque o tempo que nós estamos vivendo não é diferente do tempo que o profeta Elias foi levantado para esse confronto, né, contra o pecado, contra as leis, né, contra a palavra de Deus, os pecados contra a palavra de Deus, de pessoas não querendo
obedecer a palavra, manipular a palavra, mas nós estamos aqui, né, nesse dia aprendendo sobre a vida deste profeta, que também foi levantado neste tempo, como eu e você, como servos de Deus. Não como aqui nesse caso, com essa unção de profeta, né, um ministério designado para a vida de Elias, mas todos nós, como servos de Deus, somos também e devemos ser como Elias, continuar firmes na palavra. E embora aqui ele estava finalizando a sua missão, ele deixou um legado. E o subtópico 2 diz assim: um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Eu vou até repetir essa última parte aqui, meus irmãos. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Ele era um profeta que quem o conhecia o via de longe e conhecia de ouvir falar, falava que ele era um homem de Deus. E aqueles que estavam perto, que estiveram próximo, que andaram com ele, também disseram: este é um grande homem de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos, admiramos alguém, mas como servos de Deus, mas quando chegamos perto, a vida é diferente do que é dito, né? O procedimento, o caminhar não condiz com o que é dito. Mas Elias, ele tinha essa grandeza de alma, essa retidão diante de Deus, para quem estava perto e para quem estava longe. Amém, meus irmãos? Subtópico 3. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecida a memória da travessia do Jordão, realizada por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Gilgal foi onde tudo começou, né? Então aqui Elias estava partindo daqui para finalizar o seu ministério, como se Deus estivesse lembrando a ele, né? Não esqueça de onde você começou. E Eliseu estava junto com ele. Foi ali também que Deus disse do final do seu ministério. E Gilgal foi um marco, né? Ele era um marco ali na vida do povo de Israel, porque teve muitos acontecimentos que foram realizados ali em Gilgal. Então ele era o centro político, ele era o centro militar, era onde também dali partiam os profetas, os sacerdotes, todos passaram por essa cidade e o começo. Então dali Deus disse para ele: você começou daqui e daqui você vai prosseguir para você terminar o seu ministério. E coisa boa, irmãos, é quando Deus aprova o seu ministério. Não é porque termina uma fase da sua vida, uma situação da sua história, que você foi desaprovado por Deus. Não. Há um tempo para todas as coisas. E Elias aceitou isso e deixou um tesouro riquíssimo para a vida de Eliseu, o legado ministerial, o seu testemunho, a sua vida, né? Falou e continua falando até hoje para nós. A vida de Elias continua falando e testemunhando do homem de Deus que ele foi até o fim dos seus dias. E eu aprendo aqui também, meus irmãos, que melhor é o fim das coisas. Como nós vamos terminar os nossos dias. Às vezes nós planejamos a nossa vida, começamos com muito entusiasmo no ministério, em outra situação da sua vida, outra área da sua vida, mas a gente tem que saber que tudo tem um fim, tudo termina. E a gente tem que estar com o nosso coração preparado para isso. E aqui no caso, o grande ensinamento também dessa lição para nós hoje
é sempre termos alguém para continuar o legado que Deus nos deu. Nem sempre a pessoa vai ter, às vezes, o mesmo cargo ministerial, mas a pessoa vai ver na sua vida cristã uma vida honrada, uma vida de temor a Deus, que vai ficar como herança. Porque Elias não tinha bens, a Bíblia não fala que ele deixou bens, que ele ia ter o que deixar para alguém, mas a vida dele deixou um grande ensinamento e uma grande instrução. E nós vamos agora aqui ler a síntese do tópico 1. Todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Então, que nesse primeiro tópico aqui sobre a despedida de Elias, a gente possa refletir sobre as áreas da nossa vida, que muitas vezes a gente está vendo que está chegando num tempo que Deus vai fechar aquele ciclo. E em vez de endurecer o coração, ou às vezes a gente murmurar contra Deus, a gente entender que há tempo para todas as coisas na nossa vida. E toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Tudo na nossa vida está nas mãos de Deus. E nós vivemos para Ele, né, meus irmãos? Então, tudo que nós fazemos é para a glória e louvor do nome do Senhor. E aprendemos aqui que até concluir também um ministério, uma vida, uma área da nossa história que chega ao fim, é também, não é sinal de desaprovação, mas de um novo começo. Amém? Vamos agora para o tópico 2, o pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. A fidelidade, irmãos, desse companheiro que Deus deu para Elias, e até nos dias de hoje Deus prepara esses companheiros de obra, amigos que Deus coloca do nosso lado para ajudar na nossa caminhada. Porque tem tempos difíceis na nossa caminhada, que Deus traz essas pessoas que ali estão conosco, nos incentivando. E mesmo que Elias aqui estava dizendo para ele: Eliseu, meu tempo já está acabando, Eliseu, você pode ficar aqui. Então eles começam em Gilgal, né, onde tudo começou para Elias, e quando Deus disse para ele que ia terminar, ele disse: eu vou para Betel. Deus disse que eu tenho que ir para Betel. E Betel também significa o lugar, a casa de Deus. Então Eliseu falou: eu não vou te deixar. Eu estou aprendendo com você que eu não devo esquecer da onde eu vim, que foi onde Gilgal, que é onde Deus falava com Elias. Deus ordenou Elias ali como profeta. E a casa de Deus, irmãos, nunca devemos abandonar o lugar onde Deus está. Aleluia. O nosso ministério, ele sempre a gente tem que saber de onde nós começamos, nunca esquecer do nosso início. E também nunca esquecer que nós estamos e temos que estar na casa de Deus, na presença de Deus, porque Betel significa casa de Deus. E lá foi Eliseu, junto com ele, disse: eu não vou te deixar, eu vou com você até o fim. Irmão, se você tem um Eliseu na sua vida, ame Eliseu, assim como esse Eliseu está amando você, porque é muito bom termos companheiros fiéis nas nossas vidas. E há um ditado que diz, eu gosto sempre de falar ele quando eu me refiro a caminhar junto com alguém, porque esse ditado diz assim: se você vai sozinho, você vai mais rápido, mas se você vai acompanhado, você chega mais longe. Então é muito bom ter uma companhia, um amigo de obra, um companheiro, assim como Eliseu foi para Elias. Ele não deixou Elias ir sozinho. A porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então pediu: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim.
O que Eliseu realmente estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Está lá em Deuteronômio, capítulo 21, do 15 ao 17. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Irmãos, como eu disse aqui, Elias não tinha bens, não tinha nada material que Eliseu estava desejando. O que ele estava desejando no coração dele é que ele fosse como Elias, que ele recebesse aquela porção de Deus na vida dele. Não para se sobressair ou ser melhor do que alguém, mas que ele mantivesse aquele zelo que Elias tinha pelo temor a Deus, pela lei do Senhor. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. E Elias era este homem que era fiel e exemplo e inspiração para a vida de Eliseu. E ele diz que ele não ia tirar os olhos dele e não tirou, porque eles saíram de Gilgal, foram para Betel. E aí de novo Elias diz para ele, não precisa me acompanhar, porque Deus está me mandando para Jericó. E aí Eliseu, eu vou com você para Jericó. E Jericó também ensina, irmãos, nos deixa um ensinamento, que ali fala ali o Jericó foi um lugar que depois foi amaldiçoado, né, por Josué, porque ali moravam pessoas que adoravam outros deuses, que não serviam a Deus. Então que no ministério de Eliseu também ele encontraria pessoas que não estariam com retidão na palavra de Deus, e não tem como desviar de Jericó na nossa vida. Não podemos esquecer de onde nós viemos. Nós temos que estar na casa de Deus em Betel, que foi o caminho que Elias estava fazendo para Eliseu também aprender. E também tem o Jericó no meio do nosso caminho. Tem as pessoas difíceis, tem os momentos difíceis, tem os embates, às vezes de pessoas que não te favorecem, as pessoas que vão contra, mas que você tem que passar por ali. De pessoas que estão servindo a Deus de outra maneira, de uma maneira equivocada, mas não tem como você contornar, você vai passar por esse Jericó. E quando eles chegam em Jericó, Elias diz para ele de novo, fica aqui, pode ficar aqui. E onde eles chegavam, irmãos? Onde eles chegavam vinham os filhos dos profetas, porque tinham ali uma escola preparatória, vamos dizer assim, para os profetas. E Eliseu não fazia parte, Eliseu estava trabalhando, como a Bíblia mesmo diz, né? Quando Deus manda chamar a Eliseu, ele estava ali cuidando com as suas 12 juntas de bois. Então, os que estavam na escola de profeta falaram, mas como que agora Elias está andando com Eliseu? Seriam de nós que estamos aqui na escola. E todos eles sabiam, tanto quando eles chegaram a Betel, quando eles chegaram a Jericó, eles diziam a mesma frase para Eliseu, o seu mestre vai embora. E ele disse, eu sei, mas eu não largo dele. Era isso que ele estava querendo dizer. Todos aqueles profetas, aqueles que estavam ali aprendendo naquela escola, estavam só no nível da teoria, mas Eliseu, ele queria algo mais, ele queria caminhar e aprender mais com Elias, com a vida e o testemunho de Elias, e de Elias ele não deixou. Então todos aqueles profetas da escola sabiam que Elias seria levado, mas ninguém quis andar com Elias para aprender. E nós, meus irmãos, estamos sempre em constante aprendizado na nossa vida, mas o Senhor sempre vai nos tirar da zona de conforto e nos fazer caminhar e praticar aquilo que Ele nos ensina. Deus nos ensina através da sua palavra, mas Ele também nos dá experiências para que a gente cresça na fé nele a cada tempo da nossa caminhada, a cada estágio da nossa caminhada.
Hoje talvez você possa falar, nossa, irmãs, é verdade, eu estou passando por Jericó, lidando com muitas dificuldades, com muitas adversidades, mas você vai passar. Não deixe, não fique parado aí em Jericó. Assim como Eliseu disse, não, eu não fico aqui, eu vou com você. E eles caminharam mais, isso eram quilômetros, meus irmãos, quilômetros de caminhada. E eles chegaram ao Jordão. E quando eles chegaram ao Jordão, Elias tira a capa que estava sobre ele e bate sobre o Jordão. E ali acontece esse milagre, onde abre-se o Jordão e eles passam aos pés enxutos. A síntese do tópico 2. Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade com o Senhor. Então nós vemos aqui, aprendemos nesse tópico 2, que Eliseu foi ousado no seu pedido, né, de porção dobrada, mas ele se propôs a caminhar junto com Elias. E quando nós nos propomos a caminhar, a sermos fiéis, a permanecermos no caminho, no aprendizado, querendo ter experiências, Deus atende o pedido do nosso coração. Aqui como está dizendo, intimidade e fidelidade a Deus são necessários para que no final nós recebamos de Deus aquilo que Ele prometeu. Então não pare no meio do caminho, não pare nos estágios, não, você não tem que parar em Gilgal onde começou, mas você tem uma caminhada com Deus, você vai se aperfeiçoando, entrando em intimidade com Deus na casa de Deus em Betel, depois você é levado a experiências de embates, de dificuldade, de adversidades, mas você não tem que parar nesse Jericó também e ir até o Jordão, porque também simboliza quando nós vivemos experiências extraordinárias com Deus na nossa vida espiritual e no âmbito da fé, porque Deus, irmãos, Ele pode usar a sua vida para orar por alguém e realizar um grande milagre, porque o Espírito Santo habita em você e Ele nos dá dons, e esses dons provocam milagres, é Ele que realiza, é o poder de Deus. Então, queira isso da parte de Deus, não pare em estágio nenhum. Assim como Eliseu quis ir até o fim com Elias, também vá até o fim. Vamos aprender com Elias essa perseverança e querer sempre de Deus algo a mais para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida aqui na terra. Amém? Nós vamos agora para o tópico 3. Eliseu toma a capa de Elias. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o levou num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão da igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Meus irmãos, é como lá no Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso, no reino de Deus, irmãos, tem uma força muito grande. E nós vemos aqui o exemplo dessa amizade, né? Que criou uma amizade, eles tinham um companheirismo, né? Uma fidelidade ali que Eliseu demonstrou com a vida de Elias, porque ele era o exemplo para ele, né? E quando ele pede a porção dobrada, ele não estava querendo porque ele queria ser melhor do que Elias, mas talvez assim, né, um pensamento, um adendo meu, de ele admirar tanto Elias e falar, nossa, eu me sinto tão abaixo dele que para mim chegar no nível dele tem que ser uma porção dobrada. E a gente sempre se acha pequeno, né, meus irmãos? Porque as coisas de Deus são tão grandes, tão extraordinárias, e existem homens de Deus tão admiráveis e nós sabemos disso. Por isso que é necessário nós sabermos escolher com quem a gente anda, com quem a gente caminha, com pessoas que não têm um testemunho só de longe bom, mas um testemunho que quando você chega perto, é o mesmo testemunho. E isso é muito importante. Então, Eliseu tinha uma admiração pela vida dele e uma amizade sincera, que nós vemos na palavra de Deus também, como Davi e Jonatas, né? Que tinham uma amizade sincera. Paulo, em Romanos, também no capítulo 12, vai nos ensinar a caminhar junto em comunhão com os nossos irmãos, porque o reino de Deus só ganha com isso.
porque nós somos aqui, meus irmãos, um instrumento de Deus, todos nós, com a sua medida, com a sua instrumentalidade, com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, mas em tudo, quando nós colocamos o reino de Deus à frente, a obra de Deus sempre vai ganhar, né? Porque quando a gente faz para o nome do Senhor ser glorificado, Ele nos abençoa, Ele nos capacita, Ele nos direciona. E essa bênção da porção dobrada, né, que Eliseu pediu para Elias, não é algo que só uma capa poderia proporcionar. Era o próprio Deus, porque o poder vem de Deus. A nossa fonte, nós podemos admirar pessoas, imitar pessoas, como Paulo mesmo, né, nos estimula. Ele estava ali falando, ó, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, isso também é muito bom nós termos, mas lembrando sempre que a fonte do poder e o nosso maior exemplo sempre vai ser Jesus. Porque homens em algum momento podem decepcionar, podem falhar, mas o nosso Deus não. E graças a Deus por tantos homens e mulheres de Deus que nós encontramos na nossa caminhada, tantos Elias, tantos Eliseu, que nós vamos aprendendo ao longo do nosso caminho, que nos deixaram tantos legados, ensinamentos, pessoas que já partiram com o Senhor, às vezes pessoas que até nós não temos mais aquele contato assíduo, mas que nos deixaram grandes ensinamentos quando caminhamos junto, quanto nós crescemos e quanto nós aprendemos. Então essa lição trouxe muitos ensinamentos, eu creio que para todos nós, no dia de hoje, sobre nós queremos sempre caminhar, avançar e sermos bons companheiros, sermos pessoas fiéis, amizades sinceras, porque a fidelidade, irmão, também é uma qualidade do fruto do Espírito. E a fidelidade, tanto a Deus como às pessoas, é também revelado ali através do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa dar isso para nós sermos amigos fiéis, parceiros fiéis, companheiros de obra, de ministério, do seu trabalho, nós sermos honestos e fiéis, irmãos, íntegros, por onde nós estivermos, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. E Eliseu pediu isso e foi atendido, porque Elias disse para ele, nós fizemos a leitura bíblica em classe no início da aula, e lá nós lemos, se você, pede o que você quer, se você me vê partindo, me vê, irmão, e só vê quem está junto. Se você me vê, Eliseu, você vai ser atendido. E Eliseu não saiu do lado de Elias. Então, quando eles chegaram ali na beira do Rio Jordão, que Elias pega sua capa, tira, enrola e bate no rio, o rio se abre e eles passam naquele rio. E essa conversa acontece com eles caminhando ali. E chega esse cumprimento também, né, da palavra que Deus tinha dado a Elias, que ele seria levado. E Elias não passou pela morte, como a Bíblia mesmo relata. Veio carruagem de fogo, um cavalo de fogo, e ele foi levado num redemoinho. Irmão, que coisa gloriosa na vida, que aconteceu na vida de Elias. E Eliseu, por estar junto, ele também viu e ficou admirado quando ele diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele fica admirado com o que ele está vindo, com coisa linda, coisa do céu, né, meus irmãos? Mas seja perseverante na sua amizade, seja perseverante no seu ministério, seja perseverante com aquilo que você começa, vai até o fim, porque você vai ver a conclusão e vai ser bênção para a sua vida. E a capa de Elias, para finalizar nossa lição, Elias deixou sua capa cair quando foi levado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Olha que coisa gloriosa. Aquele pedido de Eliseu foi realizado, porque ele ficou até o fim. E qual era a herança dele? A capa, porque os profetas eram diferenciados por um tipo de capa que usavam. Então, quando Elias foi levado, a capa caiu, porque o legado fica, irmãos.
Nós viemos daqui para o mundo sem nada e nós iremos. O que vai ficar é o nosso legado, aquilo que nós estamos deixando para a futura geração. E aqui cabe uma pergunta, né? O que nós estamos deixando para a futura geração? De ensinamentos, não tanto da palavra de Deus, como uma vida de retidão, como uma vida de alguém que é íntegro. O que nós estamos deixando como herança para os que vão vir? Isso cabe uma reflexão para nós, porque todos nós vamos atravessar esse Jordão, todos nós vamos finalizar nossa carreira aqui nessa terra, se Jesus não voltar antes, mas nós vamos finalizar a nossa carreira. E o que nós vamos deixar? Às vezes, eu falo agora, né, como mãe, como pais, né, a gente tem nossos filhos, a gente luta tanto para deixar algo aqui, para eles não terem que sofrer, e a gente, né, vamos deixar aqui um dinheirinho guardado, uma casa, vamos deixar algo para eles terem uma vida mais confortável, que talvez nós não tivemos antes. Mas, irmãos, o maior legado que nós vamos deixar para os nossos filhos é a herança da palavra de Deus e uma vida de retidão que nós vamos ensinando eles no caminhar deles, no dia a dia da nossa vida com Deus. É essa capa que nós vamos deixar só uma capa, que significa a história da vida de um profeta, de um servo de Deus, de alguém que temeu a Deus e permaneceu íntegro num tempo que estava tudo banalizado, as leis de Deus, mas ele se permaneceu íntegro. E Eliseu também quis isso para a vida dele de uma forma dobrada, para que ele também fosse usado por Deus e cumprisse com zelo tudo aquilo que Elias começou. Então, grandes ensinamentos que nós tiramos desta lição. E aqui a síntese do tópico 3 diz assim: quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Porque aquela capa que caiu, Eliseu pegou, tirou a dele, rasgou, falou, agora é a capa de Elias. E quando ele diz, ó Deus de Elias, onde está o Deus de Elias, que ele fere as águas do Jordão, as águas se abrem ali, e aqui os filhos dos profetas, o que ficavam questionando por que Eliseu, viram que ali Deus atestou, abençoou a Eliseu com o pedido que ele tinha feito a Elias, e eles o reconheceram como sucessor de Elias. Então é Deus que mostra o que é Ele na nossa vida, o que Ele pode fazer através da nossa vida, é Ele que mostra. Nós não precisamos mostrar nada, né, irmãos? As nossas ações, o nosso testemunho fala muito mais alto do que qualquer palavra que a gente queira dizer. Então é o nosso caminhar que vai nos deixar muito mais o legado do que aquilo do que a gente diz, é o que a gente faz. E essa capa significou isso aqui no ministério de Eliseu, que ficou aprendendo, né? Durante aproximadamente 13 anos, até Deus falar ali de ser para Eliseu, para Elias, separa Eliseu, lá na caverna, quando Deus diz para ele, volta, se passaram de 8 a 13 anos até essa realização aqui de Eliseu acontecer, até ele chegar aqui no final do ministério acompanhando Elias. Então ele foi perseverante. E aquilo que ele pediu, o Senhor deu. E o nosso Deus, irmão, não é só um Deus de promessas. Ele é um Deus que cumpre as promessas que ele diz. Amém? E a conclusão da nossa lição. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então aqui a conclusão da nossa lição está excelente, né? Que não fique só nas nossas palavras, mas no nosso proceder. Tem mau exemplo? Tem muitos maus exemplos, mas Deus hoje nos ensinou que nós devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus, aqueles que têm a sua vida pautada na palavra.
E antes de você conseguir identificar aquilo que é bom ou ruim, quem é um homem de Deus e uma mulher de Deus, você tem que conhecer a palavra. Porque a palavra é a base de tudo. Então, que nós possamos seguir esses exemplos, ser também o Elias no nosso tempo, ser um Eliseu também no nosso tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado e as futuras gerações que estão vindo aí tenham em quem se espelhar, também como homens e mulheres de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.